Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Texto bastante conhecido da luta de Davi com Golias. Estamos no mês da família, estamos aí na véspera do Congresso da Família, e a gente quer dedicar um pouco as nossas meditações dentro dessa temática. E eu que ouvi muito esse texto, principalmente por carregar esse nome, as pessoas diziam inclusive que me deram o nome trocado, né? Eu devia chamar Golias em vez de chamar Davi. Mas é um texto bastante conhecido para a nossa meditação nessa noite. 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do versículo 41. Diz o texto: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, seu herói, fugiram. Vendo os filisteus, que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho, este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia de nós.
Por favor, Senhor, fala conosco mais uma vez. A tua palavra é poderosa. E nós estamos, não só com ela aberta, mas estamos abertos para ti, Senhor, nessa noite. Ministra o nosso coração, a nossa vida. E tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu peço perdão a você pela minha falta de concentração, que eu estava ouvindo o chorinho do José lá no fundo. E o ouvido está calibrado, né? Então, quando eu estou ouvindo o chorinho do meu filho lá no fundo, eu tô quase saindo aqui para ir lá pegar ele. Mas ainda bem que a minha esposa está lá. O José veio na igreja hoje, gente. E aí eu estou aqui lendo e ouvindo. Vai ser aí, eu conheço esse choro. Glória a Deus por isso. Meu filho. Bom, mas não é sobre meu filho que a gente está aqui para falar. É sobre essa história incrível, marcante, que a gente conhece muito bem desde quando a gente começa a frequentar a igreja, ou às vezes a gente nem precisa frequentar a igreja para conhecer essa história. Mas a história de Davi não começa aqui. Quem era Davi? Davi era como diz Charles Swindoll, no seu livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, há ali um capítulo dedicado, há ali no livro toda uma biografia de Davi, ele faz uma releitura e há um capítulo dedicado a esse episódio e ele chama Davi de um ninguém que ninguém notou. Um menino que, quando Jessé recebeu a visita do profeta Samuel, nem mesmo seu pai se lembrou. É importante a gente remontar rapidamente essa história. Israel estava estabelecida na tão sonhada terra prometida. Mas o sistema de governo naquela época era através de juízes, era uma teocracia. Deus governava o povo, levantando um juiz daqui, outro dali. Mas acontece que num determinado momento Israel olhou ao redor e falou assim: todo mundo tem um rei e a gente não tem rei. Os filisteus têm um rei, o pessoal de Gate tem um rei, os amorreus, os povos em volta, todos têm um rei, a gente não tem um rei. E eles começaram a pressionar o profeta Samuel e Deus falou: então deixa o povo escolher um rei. Então o povo escolhe aquele que aparentemente seria o melhor, aquele que tem aparência de rei, aquele que tem uma preparação estratégica, política, né? Estava pronto. Saul era o cara, e Saul é posto pelo povo como rei de Israel. E Saul era muito bom na batalha, Saul era muito bom na política, mas Saul não era muito bom com o Senhor. Saul vivia escapulindo. Saul vivia desobedecendo e depois fazendo manha com o profeta para que Deus o colocasse de volta na sua posição de rei, com autoridade e com respeito que lhe fosse devido. Mas um determinado dia Deus falou: basta, eu não aguento mais, esse homem é muito desobediente, esse homem é muito teimoso. E ele então disse para Samuel: eu me provi de um rei. Você pega suas coisas aí e vai lá para Belém, a casa de Jessé, e lá você vai encontrar o rei. Parte então Samuel e chega lá e encontra outros homens tão bem preparados na aparência quanto o próprio rei Saul, só que mais novos. E então começa a passar os filhos de Jessé, e Samuel começa a se encantar por eles. Ele olha o primeiro e fala: é esse. Ele olha o outro: não é esse, e não era ninguém. Isso aí, então Deus fala com Samuel: Samuel, não veja como homem. O homem vê o coração, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E não tinha rei ali, até que ele pergunta: Jessé, acabaram seus filhos? Tem lá um menininho que nessa época talvez Davi tivesse entre 12 e 13 anos de idade. Ele está lá cuidando das ovelhas e manda trazer. E quando entra Davi é ungido rei na presença dos seus irmãos. Davi é ungido ali na presença da sua família. A partir daquele momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi. Então, Davi, diferente daquilo que talvez eu e você fôssemos fazer, em tempos difíceis em Israel, Davi não chega lá na porta do rei Saul: dá licença, Saul, seguinte, esse trono é meu, você pode dar licença? O Senhor acabou de me ungir rei, e deu para você. Não foi essa a reação de Davi, pelo contrário. Davi parece que olha então e fala assim: acabou? Posso voltar para as minhas obrigações? O texto diz que Davi volta e continua seguindo a sua vida de pastorzinho. Um belo dia, quando Israel estava na batalha, Jessé chama Davi e fala: filho,
como bom pai que era, diz: vai lá levar um pouco de pão quentinho para os seus irmãos. E como inteligente que era, mandou queijo para os capitães. Queijo. Queijo é vida. Né? E ele manda queijo para os capitães e Davi chega lá e se depara com essa cena, que a gente começa a encontrar aqui. Um homem de aproximadamente 2,70 metros, 2,90 metros de altura, para a gente arredondar a conta, 3 metros. Alguns historiadores dizem que Golias pertencia a uma família que tinha uma alteração de DNA. Os seus parentes todos eram pessoas que sofriam de gigantismo. E os filisteus aproveitaram essa vantagem na estatura e treinaram essas pessoas para se tornarem guerreiros. Então, na verdade, os historiadores vão dar conta de que Golias era de uma família de guerreiros. Era um verdadeiro monstro. E Davi chega lá no vale e ele encontra todo o exército de Israel acuado, acovardado num canto, e um filisteu gigante dizendo palavras, amaldiçoando o Deus de Israel e zombando do seu povo. Davi então fica indignado. Ele não consegue conceber aquela realidade, e ele parece que chega falando: gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Saul chegou ao ponto de oferecer a sua filha para quem tivesse coragem de enfrentar aquele gigante, tamanha era a sua covardia. E Davi então, para encurtar a história, decide enfrentar o gigante. E Davi vai lá no riacho, pega algumas pedrinhas. Eu já ouvi alguns sermões assim, com preciosismo, com todo respeito, um preciosismo muito grande, não, porque Davi, cada pedrinha essa pedra representa aquilo, essa pedra representa... Não, eu acho que Davi é o seguinte: ele calculou a distância, imaginou quantas pedras ele precisava para acertar. É simples assim. Eu já vou direto no ponto. Eu acho que umas 5 pedras dá, acho que na terceira, quarta eu acerto ele. Ele se preparou, pegou pedrinha e foi. E vem o gigante. Um pequenininho, um sujeito que estava ali na história de paraquedas, mas que naquele momento representava todo o seu povo. Existem algumas lições muito importantes nesse texto que nós lemos, e que são pertinentes para a gente meditar um pouco sobre esse contexto da família, de onde vem Davi, o que ele estava fazendo ali. É importante a gente lembrar, semana passada nós meditamos, dentre outras coisas, na genealogia de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 1, conta ali para a gente, traz para a gente alguns nomes, para chegar, partindo de Abraão até Jesus, e tem uma pessoa-chave na genealogia de Jesus, que é Davi. Aliás, Jesus era reconhecido como Jesus, filho de Davi, descendente de Davi. Mas se a gente pensar bem, Davi entrou na história de um jeito meio esquisito. Se a gente fosse pensar, abrindo um parênteses aqui, eu gostaria que você pensasse comigo dentro daquilo que eu estou falando, porque às vezes a gente, pelo fato da gente conhecer o começo, meio e o fim da história, às vezes a gente lê o começo pensando no fim. Então, se a gente estivesse dentro da história naquele momento, a descendência de onde Jesus viria, pensando numa dinastia, era de Saul. Mas Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. E escolhe Davi num momento meio diferente, meio estranho. Davi era um adolescente. Davi era alguém que, olhando, não estava pronto, muito embora depois, mais tarde, o livro das crônicas, o livro dos reis, os livros dos reis vão contar para a gente que houve alguns reis que assumiram o trono muito precocemente. Mas o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é que quando Davi, a gente não leu esse texto, mas esse entendimento nos coloca dentro do texto que nós lemos, quando Davi foi ungido rei de Israel, Davi não partiu para o palácio, Davi voltou para o campo.
E quando Davi vai se encontrar com Golias, Davi vem do campo. E depois de ter derrotado Golias, está certo que houve um furdúncio danado na cidade e no meio do povo, porque Davi começou a ser aclamado pela população. Mas o primeiro grande princípio, muito importante para nós aqui nessa noite, é que nós precisamos entender o tempo de Deus para a nossa família. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um momento certo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de amar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo para todas as coisas. E como a gente se perde nessa questão dentro de casa. Como os nossos filhos estão sofrendo de uma adultização precoce. Como nós estamos impondo carga sobre os nossos filhos antes da hora, exigindo responsabilidades antes da hora, ou vice-versa. Quantos jovens, com perdão da expressão, barbados e desmamados, continuam dentro de casa como se fossem adolescentes mimados pelos seus pais? Ou pior ainda, tem gente que casa, mas ainda mal saiu da fralda, emocionalmente falando. E o resultado disso vai sendo famílias desestruturadas, papéis sendo confundidos e um verdadeiro caos. A gente nota que, muito embora Jessé tivesse, entre aspas, se esquecido naquele momento do seu caçulinha, e muito embora o seu caçulinha fosse aquele a quem Deus escolheu para assumir o trono, Davi só assumiu o trono na hora que Deus quis que Davi assumisse o trono. Davi não precisou depor Saul. Davi não precisou construir articulações, ou articular politicamente para poder chegar no lugar onde ele já sabia que era o que Deus tinha preparado para ele. Pelo contrário, a gente vai lendo a história de Davi, a gente vai ver que esse episódio, quando o povo começou a aclamar Saul começou a se enciumar de Davi, começou a perseguir Davi. Davi teve oportunidades, inclusive incentivado pelos seus próprios companheiros, inclusive numa situação bastante peculiar. Quando Saul estava numa caverna, Davi estava escondido numa caverna, e Saul entra para aliviar o ventre. E Davi sorrateiramente chega por trás, podia ter rasgado Saul no meio, mas ele, para poder se gabar, e ele se arrepende muito disso depois, ele corta um pedaço da roupa. E quando Saul já está fora da caverna, ele balança a roupa e diz assim: olha, o Senhor te entregou nas minhas mãos, eu não sou teu inimigo, eu podia ter te matado. Vários encontros e desencontros ao longo da história, Davi vai tendo com Saul numa verdadeira guerra pelo trono, da parte de Saul, que não queria abrir mão, mas Davi só ocupa o trono na hora certa e no momento certo. E esse texto coloca para a gente também outra questão importante ainda dentro dessa lição. Davi aparece na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa, que ninguém estava disposto a fazer. A gente precisa ter essa percepção dentro de casa. Nós precisamos estar atentos ao tempo de Deus para as coisas. Não é porque aconteceu assim com você que vai acontecer assim com seu filho. Não é porque foi a vida toda desse jeito que tem que ser assim a partir de agora. Nós precisamos olhar o movimento de Deus, o que Deus está construindo dentro da nossa história, para que a gente não troque os pés pelas mãos, para que a gente não se perca no tempo de Deus. Davi, então, parte para derrotar o filisteu, começa ali uma discussãozinha, eles começam a provocar um ao outro, mas a verdade, se a gente ler um pouquinho antes de Davi partir, tem toda uma preocupação. Quando Davi falou: eu vou lá derrotar esse gigante, tem uma situação interessante, um pouquinho antes, depois você lê esse texto em casa. Saul falou: então já que você vai,
então você veste aqui a minha armadura, porque eu não quero ver você ser estraçalhado assim tão facilmente. E o texto bíblico diz que Davi, ao vestir a armadura de Saul, ele não conseguia sair do lugar, né? Ficava, né? A Isabela, esses dias, pegou um paletó meu e falou: papai, vamos brincar de igreja. Ela vestiu o paletó, colocou assim, pediu para eu pendurar uma gravata nela. Quando ela foi andar, ela pisou no paletó, caiu de frente. Falei: filha, vamos fazer o seguinte, deixa o papai ser pastor e você escuta. Vai dar mais certo. Era mais ou menos aquela situação com Davi. Davi colocou toda aquela armadura, virou para Saul e falou assim: eu não posso, eu não sei fazer isso. E aí tem uma hora que ele vira então para Golias e diz assim: ô Golias, você é guerreiro, você bota medo, você vem contra mim com esse negócio aí todo, essa parafernália toda, mas eu quero te dizer uma coisa: quando eu estava lá protegendo as ovelhinhas do meu pai, veio um leão e eu matei, veio um urso e eu matei, quer saber? Você é só mais um. E Davi, confrontando toda a logística bélica e todo o armamento que tinha aquela parafernália toda ao seu dispor, Davi com uma pedrinha, dá-lhe uma pedrada na testa, a ponta da pedra fica encravada na testa, e ele cai. Porque o segundo princípio, a segunda lição que a gente extrai desse texto, é que quem conhece a Deus e o poder de Deus, não precisa de muito recurso. Basta aquilo que Deus põe nas nossas mãos. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. E aqui eu queria tomar licença e abrir um parênteses rapidamente. A gente se perde um pouco no nosso entendimento de fé nesse ponto. Se eu perguntasse para você, se eu colocasse para você aqui, para você sem pensar muito, falar qual palavra você relaciona, primeiro você relaciona com fé, eu tenho certeza que seria o seguinte: vamos brincar aqui, olha. Eu vou falar assim, vou falar duas palavras e você pensa qual primeiro você relaciona com fé: confiança ou conhecimento? A maioria de nós vai direto na confiança, porque a gente não pensa, com todo respeito. Eu também vou na confiança. A questão é que como é que a gente vai confiar em quem a gente não conhece? A Bíblia ensina a gente que fé não é confiança, fé é conhecimento de Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, então a gente confia. E essa era a diferença entre Davi e todo o exército de Israel. Enquanto o exército de Israel ouvia as afrontas, ele se acovardava. Davi chegou, olhou para o seu povo e falava: vocês vão ficar aí se acovardando? Esse homem está insultando o nosso Deus. Ele não está insultando você, Saul, ele não está insultando a gente, a nossa família aqui, meus irmãos covardes, guerreiros. Não. Ele está afrontando o nosso Deus. E note que o texto que a gente lê, o argumento dele não é assim. Ele podia, vamos combinar aqui, vamos fazer imaginar um pouquinho. Ele podia olhar para essa situação e falar assim: eis a minha oportunidade. Eu vou matar esse gigante e vou sair desfilando com a cabeça dele, rodeando, e o povo vai saber que eu sou o novo rei. Porque o nosso rei se acovardou. Eu acho que eu faria isso. Mas Davi diz o seguinte: eu vou matar você, Golias, para que todo mundo saiba que há Deus em Israel. Porque quem conhece a Deus não precisa de muito recurso. É exatamente aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus tem posto nas suas mãos, dentro da sua casa, que Deus vai manifestar o poder dele. O milagre que Deus tem para fazer na casa do seu vizinho é diferente do milagre que ele tem para fazer dentro da sua casa. Às vezes você olha para a situação do vizinho e pensa: nossa, se eu tivesse os recursos do meu vizinho, se eu tivesse o dinheiro do meu vizinho, se eu tivesse o status do meu vizinho, se eu tivesse até mesmo a fé do meu vizinho, se eu fosse o meu vizinho, aí você não seria você. E aí Deus não precisava fazer nada na sua vida. É justamente porque você é quem você é, com as dificuldades que você tem, com os recursos que você tem, que Deus vai manifestar o poder dele dentro da sua casa. Porque foi assim com Davi. Uma pedrinha, bem atirada, foi suficiente. Mas há uma terceira e última lição. Quando isso acontece, eu fico imaginando a cena, aquele homem de quase 3 metros de altura caindo no chão, e o povo assim.
E quando ele cai, os filisteus, então, perna para quem te quero, né? E é aquele desespero, os israelitas falam, é agora, e sai correndo, e tem uma briga lá, enquanto isso Davi vai e tira a cabeça do Golias, e quando abafa o negócio, quando a poeira baixa, aí que o Saul se dá conta de uma coisa, você reparou no texto? Aí que ele vai parar e fala assim, gente, espera aí, é um guri, é um piá, quem é esse menino? Aliás, não é quem é esse menino, a pergunta é, quem é o pai desse menino? De quem ele é filho? Porque a terceira lição que a gente aprende aqui é que os nossos filhos, o sucesso na caminhada dos nossos filhos, a manifestação do poder de Deus na vida dos nossos filhos, tudo isso depende daquilo que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Parecia um absurdo. Um pai, no nosso tempo, ele já saía preso. Manter um adolescente pastoreando um rebanho no deserto. Pode ter certeza. Mas naquele tempo, talvez não fosse nem intencional, mas Davi tinha base familiar. Davi, apesar dos erros do seu pai, inclusive o erro de ter esquecido dele, quando é argumentado de quem você é filho, ele fala, eu sou filho de Jessé, o teu servo. Nós precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar os Golias da vida. Talvez, e quase com certeza, Jessé não tinha ideia que um dia Davi enfrentaria Golias. Pode ter certeza. Mas a gente, da mesma forma, não tem ideia do que os nossos filhos vão enfrentar. O nosso papel não é ser previsível nesse sentido, mas o nosso papel é construir os fundamentos necessários para quando o imprevisto ou o imprevisível surgir, eles saibam o que fazer. Davi não ficou olhando para o seu tamanhozinho esmirradinho, miúdo. Davi não ficou olhando para a sua capacidade, aliás, nem tinha capacidade militar para enfrentar Golias, mas bastava o que ele aprendeu. Como um pastor defendia o seu rebanho, Davi defendeu o seu povo diante de um gigante. E ele aprendeu isso dentro de casa, com certeza. Ele aprendeu isso com seus familiares. Aliás, naquele tempo, hoje a gente tem Bíblia com várias versões, né? Capa marrom, capa preta, capa rosa, capa florida, capa de couro, capa de plástico, capa de pano. Tem Bíblia no smartphone, tem Bíblia na internet, tem Bíblia de tudo que é tipo. Naquele tempo não tinha Bíblia. Raras pessoas tinham condições de encomendar alguns manuscritos, algumas cópias dos manuscritos das Escrituras. A grande maioria do ensinamento naquela época era assim, de pai para filho. Foi por isso que Deus mandou Moisés dizer assim, quando o povo estava entrando na terra prometida, fala para o povo o seguinte, honrem o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias nessa terra que o Senhor Deus te dá. Parafraseando, diga aos filhos que levem a sério o que eles aprenderam com os pais, e diga aos pais para ensinarem aos seus filhos aquilo que eles sabem a respeito de Deus. Queridos, eu quero encerrar dizendo que a igreja tem um papel fundamental na formação do caráter cristão dessa nova geração, de todos nós, mas especialmente da nossa nova geração. Essa igreja está comprometida com, através do Ministério Infantil, Ministério de Juventude, ela está comprometida com a formação da igreja, que é parte de hoje, mas especialmente a igreja de amanhã. Mas existe uma parte que não é a igreja que faz, é você que faz dentro de casa. E não adianta a igreja assumir o seu papel, se você não assumir o seu papel dentro de casa. Quando Davi chegou para enfrentar Golias, ele veio com toda uma preparação que aprendeu dentro de casa. Então o enfrentamento foi só uma consequência. Que nós possamos aprender com isso. Primeiro,
Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam dentro de casa. Nós precisamos estar atentos a isso. Segundo, quem conhece a Deus não precisa de muito recurso. Precisa simplesmente confiar, porque conhece o suficiente para enfrentar. E terceiro, nós precisamos inculcar o ensinamento e estimular a experiência com Deus na vida dos nossos filhos, porque nós não sabemos o que eles vão enfrentar amanhã, mas isso pode fazer toda a diferença. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.